Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Mil e vou bater um papo com vocês hoje sobre flexibilidade pedagógica. Geralmente essa é uma temática não muito explorada no dia a dia da escola ou da universidade, mas é uma temática extremamente importante para pensarmos num ensino-aprendizagem mais efetivo, de melhor qualidade, que o estudante realmente aprenda. Trocando isso em miúdos, a ideia é que a gente pense melhor quais são os espaços que na escola temos que o estudante pode adequar à sua própria formação. Quais são os tempos, quais são os momentos em que o estudante aprende e como adequar isso melhor à sua construção do conhecimento efetiva. E como é que nós podemos adequar o conhecimento que nós queremos que o estudante aprenda ao seu perfil pessoal, ao seu perfil cotidiano, à sua vida real, por assim dizer. Às vezes, quando a gente pensa numa escola ou numa universidade, nós estamos pensando em retirar o estudante da sua vida real e colocar numa situação de aprendizagem, sendo que ele não abandona a sua vida pessoal quando ele está ali no dia a dia de aprendizagem, no dia a dia da escola, no dia a dia da universidade. Então, pensar nos lugares que temos de ensino-aprendizagem, nos momentos de educação, ou na forma como a gente pensa a educação, é importante quando vamos tratar de flexibilidade pedagógica. Ou seja, quão flexível é o ensino-aprendizagem para que o estudante aprenda de fato. Como pensar na flexibilidade pedagógica para poder adequar a sala de aula, seja ela da escola ou da universidade, à vida do estudante, ao momento de aprendizagem? Se nós pensarmos bem, o estudante não aprende só na escola. Ele pode ouvir uma informação ou ter acesso a uma informação dentro da sala de aula, mas ele só vai encontrar significado para essa informação no outro momento em que ele está, por exemplo, pedalando, por exemplo, conversando com um amigo, por exemplo, viajando para um outro país ou para a casa de um amigo ou de um parente. Então, essa ideia de que em que lugar aprendemos, em que momentos aprendemos, ela é muito importante quando pensamos em flexibilidade pedagógica. Porque a flexibilidade pedagógica, ela é construída, ela é pensada, ela é concebida exatamente em termos de espaço, de tempo e de currículo, de matriz curricular, de forma de organizar o conteúdo para que a gente possa aprender. Então, nesse sentido, vamos bater um papo aqui hoje sobre essa ideia de flexibilidade pedagógica, de flexibilidade educacional, pensando numa melhor proposta, numa melhor forma de construir uma proposta pedagógica baseada no perfil do estudante, não baseada na instituição e não de forma mais enrijecida. Enfim, eu convido vocês a pensar um pouco comigo sobre esse assunto e a gente vai detalhar isso a partir de agora. Então, para falarmos sobre flexibilidade pedagógica em termos de espaço, tempo e currículo, é preciso pensar em alguns aspectos. O primeiro deles é entender o que é flexibilidade pedagógica, aliás, o que é flexibilidade em si primeiro, depois flexibilidade pedagógica, por que é importante conhecer isso, é uma outra questão que temos que nos fazer, porque é importante conhecer flexibilidade pedagógica e como promover a flexibilidade pedagógica. Então, são questões necessárias para se pensar quando a gente vai pensar em flexibilidade no ensino-aprendizagem. Para começo de conversa, para começar a refletir sobre o assunto, é importante que a gente entenda que a flexibilidade ela é resultado de um conjunto de elementos que façam que a gente pense ou se preocupe um pouco mais com o estudante. Então, se nós tivermos como foco a flexibilidade pedagógica, nós temos que pensar em dar liberdade ao estudante, dar liberdade de escolha, dar opção de escolher como quer estudar, onde quer estudar, quando quer estudar. E essa liberdade ela é marcada especialmente por uma questão de preocupação com o estudante aprender melhor. Então, se o estudante pode escolher como e onde e quando ele vai estudar, automaticamente ele subentende que ele vai entender, vai aprender da melhor forma, porque ele está escolhendo a forma como ele quer aprender. Se ele tem liberdade para poder se mover para qualquer local, ou seja, se ele tem liberdade para ter autonomia e refletir sobre a sua própria formação, escolher sua própria formação em termos de como, quando e de que forma, automaticamente espera-se que ele aprenda melhor. Ou seja, quando nós temos o estudante, o educando, como sendo o foco do interesse dessa discussão, nós podemos entender que ele terá melhores possibilidades para poder aprender melhor no contexto em que se estabelece.
Então, quando falamos em flexibilidade, nós estamos falando especialmente na possibilidade do estudante conseguir escolher, conseguir montar seu próprio caminho, conseguir fazer uma trilha que ele mesmo pense como sendo adequada. Essa discussão sobre liberdade, escolha, mobilidade, autonomia, ela traz consigo a necessidade de refletir sobre alguns outros elementos. Quando nós pensamos em quando ou em que momento estudar, em onde ou em que lugar estudar, ou em como, quais são os caminhos a trilhar para aprender determinado conhecimento, nós temos que começar a pensar nos tempos que tem numa escola ou numa universidade, pensar no espaço que tem numa escola ou numa universidade e como os currículos pedagógicos, as propostas pedagógicas, as matrizes curriculares têm sido pensadas ao longo dos anos até então e como é que poderíamos fazer diferente. Então, pensar na flexibilidade pedagógica subentende que a gente tenha que pensar nos tempos, pensando bem aqui em quais tempos que a gente tem disponível numa escola. Por exemplo, nós temos um tempo que é o tempo da aula, que é o tempo da merenda, que é o tempo do laboratório, é o tempo da educação física. Então, esses tempos, esses horários, essa agenda que o estudante tem, seja dentro da escola, seja fora da escola, é o que a gente chama de tempo escolar, tempo dentro da escola. Esse tempo, ele é preciso que ele seja mais flexível ou não, quando a gente vai discutir sobre flexibilidade pedagógica. Então, quando estudar, em que momento eu vou estudar, em que momento eu vou pensar, sentar, discutir, ler e tudo mais, isso é o que a gente chama de flexibilidade pedagógica. É como é que eu vou dar maior maleabilidade para o estudante em termos temporais. Do mesmo modo, em termos espaciais, nós temos aqui uma discussão que fundamenta como flexibilizar o espaço da escola ou da universidade. Por exemplo, nós temos uma sala de aula que é um lugar, é um espaço historicamente estabelecido para ser daquele jeito. Mas não poderia ser diferente? Essa sala de aula não poderia ser embaixo de uma árvore, não poderia ser em outro local como um ambiente virtual, como um laboratório e tudo mais? Então, esses espaços, quando a gente pensa em flexibilizar, nós temos que temos que refletir sobre se esse lugar que nós temos até hoje, se ele é o melhor lugar para alguém aprender, para alguém ensinar e por aí vai. Então, se a criança está no laboratório, se ela está no local, numa horta, se ela está num ambiente mais de diversão ou de entretenimento, se ela vai aprender melhor nesse ou naquele ambiente, é isso que a gente chama de espaço, lugar para poder estudar, e esse lugar ele pode ser flexibilizado de algumas formas. Para entender primeiro o porquê, o que é a flexibilidade, então por enquanto vamos ficar no onde e no quando estudar. Não adianta pensar em tempo de educação ou em lugar de educação, sem pensar o como compor, como configurar essa educação. Então, o como formar, qual caminho seguir para me formar, para construir um determinado conhecimento, ele também é importante e é o que a gente chama de flexibilidade curricular. Então, aqui nós temos, então, o currículo, a matriz curricular, como sendo alguma coisa muito importante. Por exemplo, eu posso ter um curso baseado só em atividades em grupo, em atividades baseadas em problema, em pedagogia por projetos, ou eu posso ter uma matriz curricular um pouquinho mais rígida, que seria salas de aulas expositivas, com aulas em que o professor traz a informação e os alunos só escutam, ou mesmo um ambiente virtual de aprendizagem que os alunos poderiam fazer estudos mais autônomos, mais direcionados por um tutor ou por um professor, mas que a matriz curricular pudesse ser menos disciplina e mais, por exemplo, componentes curriculares, como é o que nós temos no nosso curso de Educação e Tecnologia. Então, essa discussão ela é importante porque é assim que a gente entende o que é flexibilidade na educação, em termos de tempos, em termos de espaço e em termos de como de currículo, que é o que a gente precisa entender para dar um passo adiante. Esses três elementos que fundamentam, que são o tripé que fundamenta a flexibilidade pedagógica, eles podem ser melhor explorados de acordo com algumas reflexões, com algumas ideias. Tem uma teoria que nós já exploramos um pouco melhor no material escrito, que é uma teoria do grupo K12, que é um grupo canadense que discute essa discussão, que eu já fundamentei teoricamente, inclusive, no material escrito, que ela diz o seguinte: nós temos 4 quadrantes de como é que nós podemos deixar uma formação.
Do ponto de vista geográfico, como é que nós podemos deixar essa formação? Ela mais supervisionada presencialmente, essa supervisão aqui, ela pode ser um professor lá vigiando o que o aluno está estudando, o que ele está fazendo, mas ela pode tender para uma supervisão menos presencial, uma supervisão mais remota, ou até sem supervisão se for no caso de uma aprendizagem mais informal e tudo mais. Essa aprendizagem não supervisionada presencialmente, então ela diz que a supervisão do ponto de vista geográfico ela pode ser mais localizada ou mais dispersa, e isso faz com que a gente pense que ela pode ser mais remota ou não em termos de flexibilidade. Quanto mais flexível for a sala de aula, quando eu penso aqui no ponto A, eu estou pensando numa sala de aula tradicional em que o professor acha que o estudante aprende só ali na sala de aula. Quando eu começo a mandar material didático para casa, por exemplo, ou que ele faça uma atividade virtual, eu estou dizendo que ele vai aprender melhor de forma remota, ou que ele vai aprender alguma coisa de forma remota. Então, passei uma atividade para ele fazer aqui, mais tendendo para o quadrante B. Do ponto de vista do offline ou do online, ou seja, de onde o aluno vai receber o conteúdo, de como vamos entregar esse material para o conteúdo, nós também temos um caminho aqui de A para o D, em que a gente pega a atividade offline ou ela pode ser completamente online, aqui no caso da entrega do conteúdo. Ou seja, como o aluno vai ter acesso ao conteúdo e como a atividade é supervisionada, é que a gente são as bases para podermos pensar a flexibilidade da educação. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é que quanto mais próximo de C, aqui nesse quadrante, nesses 4 quadrantes, quanto mais próximo a gente partir do A em direção ao C, mais flexível é essa proposta de ensino-aprendizagem, em termos de conteúdo, ou seja, em termos de matriz curricular, ou em termos de tempo e espaço, onde o supervisor da aprendizagem está e quando ele está. Então, essa ideia de supervisão mais flexível, de educação mais flexível, de formação mais flexível, ela está muito claramente estabelecida nesses 4 quadrantes, quando a gente pensa que a educação ela pode ser mais supervisionada ou mais online, ou mais supervisionada e menos online, ou mais online e menos supervisionada, do ponto de vista de presencialidade. Então, essa é uma discussão que merece mais detalhe, mas por enquanto é só para entender o que flexibilidade pedagógica subentende. Subentende supervisão, subentende presença ou virtualidade, subentende material didático escrito, impresso, analógico, ou material didático mais conteúdos mais virtuais, no caso mais online. Ok? Pensando nesses aspectos, vale a pena retomar aquela metáfora que a gente já passou no ambiente virtual, baseada lá no Jay Cross, de que ele diz que a formação ela é mais flexível ou menos flexível se a gente fizer uma analogia entre passageiros no ônibus, passageiros em carro, passageiro em bicicleta. Se você pensar bem, no ônibus você tem ali um motorista que carrega um conjunto de pessoas. Essas pessoas elas são passageiros e terão que ir para o mesmo destino, ao menos numa mesma direção. Ao contrário de uma bicicleta, que você poderia, estando você mesmo pilotando, você poderia tomar qualquer direção. Então, no ônibus, você tem a possibilidade de formar bastante pessoas em torno levar mais gente naquela direção. Em compensação, embora de ser um ponto positivo, ser uma forma de educar para mais pessoas, ela é padronizada. E a padronização nem sempre é boa, embora tenha riquezas nela também, mas geralmente ela traz o pecado de não respeitar o perfil pessoal do estudante ou a particularidade dos estilos de aprendizagem desse estudante. Então, entre uma viagem no ônibus e uma viagem de bicicleta, em que eu possa ter mais liberdade ou menos liberdade para sair do ônibus quando eu quiser, na hora que eu quiser, virar na direção do ônibus na direção que eu quiser, temos aí uma opção intermediária de flexibilidade, que seria uma flexibilidade baseada no carro. O carro, você estando como motorista ou estando ali com 3 ou 4 amigos, com 3 ou 4 estudantes no caso, você vai conduzir para direções muito mais flexíveis do que o ônibus permitiria. Porque ao invés de ser 30 pessoas no ônibus, poderiam ser 10 carros com 3 pessoas e cada um ir para uma direção diferente. Ou seja, é uma viagem que pode ser mais rápida, mais prática, embora ela tenha um maior custo. Isso é importante que se considere, que uma viagem no ônibus atende-se a mais pessoas com o mesmo custo. Quando eu tendo a personalizar, automaticamente tenho que me preocupar com questões financeiras, já que uma educação mais personalizada, mais flexível, ela tem um custo mais elevado do que uma educação menos flexível.
Essa ideia a distância entre a educação baseada no carro, nessa metáfora dos veículos aí, para uma bicicleta, certamente a bicicleta a pessoa teria mais liberdade do que o carro ainda. Como limitador, por exemplo, a bicicleta não vai tão longe nem tão veloz quanto o carro, mesmo em relação ao ônibus. Ou seja, então pensar na personalização, pensar na flexibilidade, pensar nessa ideia de que a educação possa ser comparada, que ela possa ser comparada a um veículo, a tipos diferentes de veículos, faz com que a gente pense que a flexibilidade ela tem aspectos positivos e negativos. Então, pensando nisso, nós podemos trazer outras reflexões de base em torno da flexibilidade pedagógica. Por exemplo, quando eu vou pensar em flexibilidade pedagógica, com preocupação bem com foco no estudante, mesmo de aprendizagem, nós podemos pensar que o estudante pode querer saltar por cima ir por cima dos obstáculos para chegar nos seus objetivos. Alguns querem mergulhar por baixo e tomar outra direção em relação à aprendizagem. E outro pode fazer o mesmo caminho, ter o mesmo objetivo e seguir caminho diferente. Ou seja, ele vai contornar os obstáculos e vai chegar em situação semelhante a que nós temos em qualquer uma das estratégias. Ou seja, o como o aluno vai chegar lá pode ser diferente, desde que ele atinja o objetivo, que seria construir efetivamente o conhecimento, não haveria problema algum. O detalhe é que nós temos que criar possibilidades de dar essas opções ao estudante. E foi o que nós tentamos fazer, a título de exemplo, com o nosso curso de Educação e Tecnologia. Nós demos a possibilidade do estudante construir um conjunto de trilhas pessoais de formação, trilhas pedagógicas, de modo que o mesmo estudante possa seguir diferentes trilhas. Aqui nós temos um estudante em vermelho, em vinho, que ele segue uma trilha diferente desse outro estudante azul aqui, ele toma uma direção diferente um do outro, de modo que ele adapta melhor a si mesmo o conjunto de elementos que ele quer para a sua formação, mesmo tendo um objetivo similar, que seria, por exemplo, se tornar um especialista em gestão da EAD. Esse aspecto ele é extremamente importante porque faz com que a gente pense, do ponto de vista de educador ou como gestor, de que nós temos que nos preocupar com componentes curriculares. Ou seja, temos que ter várias opções de escolhas para o estudante para que ele escolha aquelas que melhor se adequa a seu ambiente. Na proposta pedagógica do nosso curso de Educação e Tecnologia, nós podemos dizer que ele é relativamente flexível, exatamente porque a formação se baseia na liberdade de escolha. O estudante pode escolher a modalidade que quer se formar, as trilhas pedagógicas, os horários, os lugares, os locais em que ele vai estudar, o tipo de certificação, o foco ou a habilitação que ele quer dar para a sua formação, a avaliação que ele vai desenvolver, o como e o tipo e o quando vai ser avaliado, e inclusive questões de competência, de certificação de competência ou validação do que ele já sabe. Isso está previsto no nosso curso e são tentativas de flexibilizar e adequar melhor a formação ao perfil de cada um dos estudantes envolvidos nessa formação por flexibilidade pedagógica que nós temos. Se pensarmos nisso aí, nós temos aí como um elemento-chave a construção de trilhas pedagógicas, ou seja, pegar a matriz curricular, essa matriz de formação, a matriz de conteúdos, e construí-la de forma flexível a ponto de dar ao estudante a possibilidade de montar um caminho adequado a ele, abrir caminho de acordo com seus interesses. Essa é uma ideia muito básica, mas que dá para entender melhor didaticamente a flexibilidade pedagógica. A gente retoma aquela conversa do início de que o foco tem que ser o estudante, porque sem o estudante estar interessado em adequar a formação a si mesmo, nós não temos por que pensar na formação mais próxima. É melhor padronizar, porque já que ele não quer ou que não pode escolher. Mas se o foco é no estudante, automaticamente nós temos que dar a ele liberdade de escolha. Essa liberdade, ela subentende também, para ele escolher, ele tem que ter autonomia de escolha. Essa autonomia, ela se baseia na liberdade que ele tem para se mover para todos os lugares, de modo que os conteúdos possam acompanhá-lo do ponto de vista da ubiquidade, de seguir até ele as questões. Ou seja, a formação tem que ser maleável, tem que ser flexível, a ponto do estudante
ter muitas outras possibilidades de construção do conhecimento, que é isso que fundamenta todo o processo de flexibilidade pedagógica. Essa síntese aqui, ela faz com que a gente caminhe para uma última reflexão. A reflexão final, ela diz respeito à necessidade que temos ao vínculo que existe entre flexibilidade e responsabilidade. É extremamente importante que a gente não perca de vista que o estudante ele precisa ser responsável pela própria formação, que automaticamente ele só vai ter essa autonomia, só vai fazer sentido ele ter autonomia se ele tiver essa responsabilidade e que, portanto, liberdade pressupõe responsabilidade de construir seu próprio caminho. Ou seja, a liberdade, ela pressupõe que a gente tenha a capacidade de organizar as próprias condições para estudar. Isso, por exemplo, faz com que o estudante, num curso muito flexível, ele possa ficar perdido porque ele está habituado com um curso menos flexível como esse que nós temos, por exemplo. Ou seja, o atendimento que nós podemos dar às próprias necessidades de um estudante pressupõe que ele tenha autonomia. Essa autonomia ela é importante, as necessidades dos estudantes é importante, mas isso exige que ele tenha a responsabilidade de construir o próprio conhecimento ou de construir a própria trilha, o próprio caminho que ele quer seguir para aprender melhor. Então, só para arrematar a discussão, é importante que a gente não perca de vista que a reflexão a ser feita é que liberdade pressupõe autonomia, pressupõe responsabilidade e só assim podemos pensar em flexibilidade pedagógica, porque senão o estudante vai simplesmente ficar perdido, já que ele não vai ter condições de gerenciar, de fazer uma gestão da própria formação em termos de quando ele tem muitas escolhas. Quando é tudo compulsório, fica mais ou menos simples e ele acaba realizando porque está habituado com questões mais tradicionais. Mas não quer dizer que seja melhor. A ideia da flexibilidade é exatamente dessa riqueza para que cada um possa fazer do seu jeito, da melhor forma e atingir os objetivos da forma como achar melhor. Ok? Bom, gente, era isso que nós tínhamos para discutir nessa videoaula, sobre flexibilidade pedagógica, sobre espaço, tempo e currículo da educação. E eu convido vocês a detalhar um pouco mais isso, lendo o material escrito que apresentamos para vocês, discutindo melhor nos fóruns de discussão e buscando outros materiais que possam complementar essa análise. Eu estou à disposição para o diálogo em torno dessa temática e espero que vocês tenham gostado dessa reflexão agora em termos de videoaula e não mais em termos de discussão, de busca ou de material escrito que eu já tinha apresentado para vocês e que nós continuaremos discutindo nesse nosso componente curricular chamado Flexibilidade Pedagógica, Espaço, Tempo e Currículo. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.